Eu sou Rose, né? Meu nome social. Meu nome artístico é Rose Flor de Caeté. Eu tenho esse nome artístico porque exatamente eu comecei a produzir música, compor e cantar a partir da retomada ancestral, né? Em busca, né, das minhas origens no território de Alagoas. Sou radicada no Rio Grande do Norte desde os 15 anos. E gosto de trabalhar com várias linguagens, não só a música, mas também a arte visual, o cinema, a escrita, a literatura. Sou professora de língua portuguesa, sou graduada em letras. Eu gosto de trabalhar com várias linguagens, porque nesse movimento também de não lugar, acabei acessando também vários lugares, né, para ter várias experiências, tanto várias formações e trabalhos também ligados a essas formações. E também sou estilista, figurinista e tenho uma marca autoral de roupa artesanal. Então, identidade para mim sempre foi... Sempre não, né? A partir do momento que eu comecei a pensar sobre isso, né, e a sentir essa necessidade também, sempre foi uma ausência. Isso porque na construção da minha identidade, né, foram muitas leituras externas e internas sobre esse lugar, quem eu sou, né, quem eu sou. Então, eu não morei o tempo todo no lugar onde eu nasci, né, nasci em Alagoas. Quando eu nasci, os meus pais tiveram que me deixar com minha avó no interior de Alagoas, no Jiquié da Praia, que é o lugar onde minha mãe nasceu, meus avós, bisavós, tataravós, né? Então, eu fiquei muito tempo com minha avó, os primeiros meses de vida, e depois fiquei indo para casa dos meus pais em Maceió e voltando para casa da minha avó, a ponto de achar que, quando criança, né, a casa da minha avó era minha casa de origem, minha avó era minha mãe. Era muito confuso para mim entender que minha avó não era minha mãe, porque a minha relação, né, era de maternidade mais próxima, assim, na primeira infância era com minha avó. Então, por causa disso, né, meus pais me levavam sempre para passar meses com minha avó, principalmente nas férias. E depois eu vim para o Rio Grande do Norte, já com 15 anos. Então, essa ruptura, né, saí de Maceió, nasci, aí casa da avó, aí é casa da avó ou casa da mãe, casa dos pais, né? Ficou um pouco confuso para mim qual seria aquela minha origem. Claro que isso não é elaborado, né? Isso só numa percepção corporal, afetiva, né? Eu chorava muito também como criança, né? Assim, pré-adolescente, né? 10, 11 anos isso aconteceu. Eu não sabia por que eu chorava, eu não sabia por que eu tinha raiva, porque era tudo muito no campo da percepção. Depois que meu pai foi para Recife, quando eu tinha 19 anos, eu tinha passado no vestibular já. Então eu disse, não, eu vou ficar no Rio Grande do Norte. Agora que eu tô aqui, já estava acostumada com namorado, com amigos, vou ficar no Rio Grande do Norte. E ele, tudo bem, já tinha 19 anos, aluguei um apartamento e comecei a viver sozinha, né, aqui. E aí foi muito interessante e ao mesmo tempo difícil, porque eu sentia essa coisa do não lugar o tempo inteiro, em qualquer lugar. Então isso ficou meio que registrado corporalmente, essa coisa de não ter lugar, não ter identidade, porque estava no meu corpo, né, na minha construção. E aí, em relação à questão étnico-racial, eu, quando criança, a pele era bem escura, porque tinha muita melanina. Então, como eu tenho traços negroides, cabelo crespo, aí na escola era a neguinha, a pretinha. Em todo canto que eu ia era a neguinha, a pretinha, a negazil, pretazil. Então eu cresci com uma identidade étnica negra, né? Eu me reconhecia, me via como negra, porque todo mundo me chamava de negra. E quando eu cheguei no Rio Grande do Norte, já fui adolescente e tal, a minha pele começou a perder melanina. Eu não sei se foi por um fator ambiental ou mesmo genético, né? Mas foi perdendo melanina, eu fui ficando com a pele mais clara. E aí eu não era nem preta aqui, nem branca, né? Então eu chegava nos lugares e
ouvia, né, assim, as pessoas, você é de onde? Você não é daqui, né? Não, eu sou dela. Ah, por isso o quê? Então, isso na escola. E eu comecei a sofrer racismo aqui também. Só que o racismo que eu sofri aqui era diferente porque eu não tinha mais nenhum lugar de negra, né? Nem o lugar da preta eu tinha. Então, nem era preta, nem era branca, mas havia o racismo. E aí é o quê? Então, isso me deixava muito confusa. Então, eu chegava para meus amigos e eu sou branca ou eu sou preta? Não, você nem é branca, você nem é preta. Você é parda. Aí eu, parda? Mas isso eu nunca conseguia absorver essa questão de ser parda e de me reconhecer como parda. Então, sofri o racismo, né? Sem entender muito bem. As pessoas não entendiam também por que aquilo, né? Eu sentia que tinha... Eu ia para o lugar dos brancos e eu não era acolhida como branca. Fato, né? E onde tinha gente preta se reunindo, eu era a farsante de preta. Então, era sempre assim. Aí, essa questão, né, me fez parte da minha vida durante a adolescência, a fase adulta, né, na universidade, e em todos os lugares que eu fui, contextos. E aí chegou aquele momento que você vai para o mercado de trabalho, né? E aí, no mercado de trabalho, isso tudo se intensifica. Então, eu ouvi de professores, né, da UFRN, do curso, que eu sou graduada em letras, se você quiser fazer entrevista de emprego, dá um jeito aí nesse seu cabelo. Então, eu tinha o cabelo exatamente como ele é agora, só que ele era maior, né, assim, tamanho maior, e eu usava ele bem balaio, assim, achava lindo, ele bem solto, assim, bem balaio. Aí os professores, Rose, você precisa, né, dar um jeito nesse seu cabelo e tal. E a partir daí eu comecei a alisar o cabelo. Porque, de fato, quando eu ia para fazer entrevista de emprego nas escolas, né, ia me submeter, eu percebia esse olhar muito forte para o meu cabelo e as caras das coordenadoras não muito boas. Então, eu comecei a alisar o cabelo para conseguir emprego. Não só alisar o cabelo, botava muito pó no rosto, né, para ficar com a pele mais clara ainda, né, fazia uma maquiagem, assim, só faltei colocar lente de contato clara para o povo acreditar que eu era branca. E mesmo assim eu sentia que eu não convencia, porque eu alisava o cabelo muito, alisei muito tempo, passei anos com o cabelo liso, alisado, e aí as pessoas diziam: você é índia, né? Você é índia. Aí eu, pronto, agora vão dizer que eu sou indígena, porque eu não sou branca. Então alguma coisa eu sou que não é branca, né? Então tem o cabelo liso ali, então deve ser indígena. E aí as pessoas também começaram, por causa do cabelo liso, começaram a vir: não, você é indígena, porque você é baixinha, você tem os quadris largos. Aí começaram a colocar fenótipo, estereótipo, né? Para me categorizar também em relação a isso. Então, essa questão étnico-racial me confundiu muito, não por eu olhar no espelho e buscar isso, mas por causa do racismo. Porque eu queria estar nos lugares e eu queria ter emprego, eu queria acessar, chegar, mas eu não me sentia aceita. E isso eu comecei a sentir que isso tinha tudo a ver com o meu corpo, meus traços e o motivo, né, sobre isso. Mas aí tudo bem, fui levando. Então, é uma história, assim, de não lugar, né? Muito forte. A ponto de, em um determinado momento, eu dizer: pronto, não tem lugar e tá bom. Vou viver sem lugar, vou viver no limbo, né? Vou estudar todos os desvios, né? Vou experienciar os desvios, o limiar, né? E vou me deleitar vivendo nesses limiares, né? Vou me deleitar numa vida em que eu sou da margem, em que eu sou do limbo, enfim, que eu sou do limite, e pronto, bem pós-estruturalista, assim, né? E aí eu fui valorizando muito mais a experiência do que a representatividade, muito mais a experiência do que a identidade. Então, eu parei de sofrer por falta de uma identidade, né, de um lugar para chamar de meu, de uma identidade de origem, de família, de uma identidade de ter uma casa,
um lar ou uma identidade étnica e fiquei assim numa concepção de vida assim de viver mais de forma experimental, né? Viver a experiência dos meus sentimentos mas isso não por pouco tempo deu certo, mas num tempo mais prolongado isso foi me gerando um sentimento de inexistência mais forte, um vazio que eu nem sei explicar, um vazio emocional, um vazio de não ter segurança em nada, assim, foi me gerando uma sensação de estar solta no espaço, porque a experiência por si só, né, ela não se justificava muito para mim, porque eu tenho valores ligados, né, muito ligados à terra. Então, só experimentar, para mim, não foi suficiente, né? Eu precisava experimentar, mas com propósito, né? Experimentar com valor, né, sobre isso. E esse vazio foi me gerando até uma certa depressão, né? Eu fui ficando, assim, triste, né? E a experiência do corpo, né? Era uma experiência também muito vaga. E como eu não queria ficar assim, eu fui buscar ajuda. E nessa busca, né, eu passei por várias religiões, né, assim, desde criança também, né, tem essa relação com a ancestralidade tradicional, né, minha mãe levou para Umbanda com 10 anos, então tem muito essa questão do lado espiritualista, ligada às corporalidades afro-indígenas, e mesmo assim, né, eu sentia essa necessidade de ir mais fundo. E aí eu fui pesquisar a Jurema, tanto aqui no Rio Grande do Norte como em Pernambuco. E antes de ir para Pernambuco, né, pesquisando a Jurema, experimentando as medicinas da floresta, para eu conseguir mais fundo em mim, né, na minha subjetividade, né, compreender minha subjetividade, porque para mim era muito forte essa coisa do sentir, né, eu quero sentir. Porque cair no vazio me gerou também um embotamento, né, das emoções, e eu queria recuperar esse sentir, né, essa capacidade de vínculo. Então, eu senti, né, numa experiência, uma necessidade de buscar as origens. Então, não, peraí, eu tenho origem, né? Eu não nasci assim, sou extraterrestre, né? Mesmo que fosse, tinha um planeta de origem, né? Então, eu vou buscar, né? Vou atrás disso. E aí foi uma experiência muito forte, assim, muito visceral, muito profunda. Primeiro, uma coisa que me preencheu, assim, nossa, eu tenho uma origem, né? E depois, o caminho de buscar isso, de rever, né, essa origem. E aí a primeira coisa que eu fiz foi voltar para Maceió. Minha avó ainda estava viva, com 96 anos, e muito lúcida, né? Minha avó, por parte de mãe, que me acolheu quando bebê. E eu fui lá, mamãe morava com ela. E quando eu sentei para conversar com minha avó pela primeira vez, assim, sobre memórias, ela me disse muita coisa que foi muito significativa, né? Então, ela falou da mãe dela, né? Falou da ancestralidade dela, falou do que ela acreditava até então e do que ela já estava questionando mesmo com 96 anos. E essa relação com esse diálogo, né, com minha avó, que foi exatamente minha primeira mãe, né? E quando ele foi recuperado, eu senti o quanto tempo eu passei longe da minha avó emocionalmente, distante da minha avó emocionalmente, por causa das experiências que eu tive, dessa percepção de não lugar. Então, foram tantos traumas de apagamento, de exclusão que eu fui sofrendo por não ter lugar, nem preta, nem branca, nem indígena, nem isso, nem aquilo, que eu comecei a embotar as emoções e fui me afastando emocionalmente das pessoas que eu mais amava. Então, recuperar esse elo com minha avó foi muito importante. E foi a partir daí que o trabalho
artístico, né, também foi ganhando mais sentido. Porque nesse dia que eu conversei com vó, eu fui dormir, e quando eu acordei com uma música que se chama Canto de Transição, né? Essa música veio meio que pronta, assim, letra, melodia, e eu acordei cantando essa música, aí peguei, gravei no celular, anotei o que eu podia ali, e depois que essa música chegou, várias outras músicas chegaram, né, no decorrer de 8 anos. E junto com isso, esse momento, esse movimento, né, de ir cada vez mais fundo, cada vez mais lá atrás, para entender essa ancestralidade.